Bom dia. Seguindo a tradição apostólica que Paulo nos deixou, que a graça maravilhosa e a paz que o mundo não pode dar, a paz de Jesus, estejam de forma abundante na vida de vocês e sobre toda a sua casa. Amém? O estudo de hoje, eu penso que as mulheres vão gostar bastante e que os irmãos vão sair daqui hoje, pelo menos refletindo um pouco mais sobre a postura do marido para com a sua esposa. Lembrando os irmãos, aqueles que não puderam acompanhar desde o início, aqueles que estão chegando hoje a nos acompanhar também pela internet, que estamos fazendo um estudo, uma série de estudos sobre o tema as fases da família. E queremos mostrar desde o início a formação da família, mas também o trato, os papéis, as obrigações cotidianas daqueles que vivem dentro de um lar. Então, o primeiro estudo, para falar da gênese da família, nós começamos a falar sobre o namoro, sobre o encontro do homem, da mulher, do jovem e da moça. Depois falamos sobre... Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Depois nós falamos sobre a questão do noivado. E aqueles que não puderam acompanhar, consultem Gênesis 24 para pensarmos sobre o namoro. E depois leiam 1 Pedro, quando ele fala ali sobre a questão do papel do marido e da mulher. Depois vimos sobre a família, a formação da família, a família no Éden, a família perfeita criada por Deus, e depois a família no pecado, que é a experiência nossa hoje. Somos essa herança da família que vive no pecado, mas vimos que a família pode e deve ser restaurada através da obra de Cristo Jesus na cruz. Então vimos esses 3 primeiros estudos. E agora nós vamos entrar na segunda parte do desenvolvimento desse estudo, que diz respeito ao papel de cada membro da família dentro do seu lar. E hoje nós vamos falar a respeito do papel do marido, o que as mulheres hoje irão se alegrar muito ao ouvir esses estudos. E os homens vão ficar um pouquinho mais preocupados, porque o que Deus requer de nós é algo muito especial, muito além de nós mesmos, e se somos obedientes às Escrituras, e penso que somos, nós precisaremos muito da graça de Deus para poder vivenciar, ser marido segundo as Sagradas Escrituras. Lembrando que neste mês de outubro, claro, dia 31, nós estaremos comemorando 503 anos da Reforma, e nós temos como base, como pilar do desenvolvimento da fé reformada, os 5 solas. Portanto, estamos muito confiantes e muito firmes ao descrever que sola Escritura, só a Escritura para nós é a nossa regra de fé e de prática realmente. Então, hoje nós vamos nos debruçar mais uma vez nela para aprendermos a respeito do papel do marido. Vamos curvar as frontes e vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos agora humildemente na Tua presença, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecendo a nossa carência, reconhecendo que as palavras de Jesus são verdadeiras, quando Ele disse que nada nós podemos fazer sem Ele. Portanto, nessa manhã especial, gloriosa, maravilhosa que o Senhor nos concede, queremos relembrar os feitos do Senhor na vida dos Teus servos, pré-reformadores, reformadores, aqueles que labutaram, entregaram suas vidas para que a palavra do Senhor fosse realmente tida como a verdade única, exclusiva da Tua igreja, para que a palavra do Senhor, e somente ela, fosse a autoridade máxima sobre nós. E nós queremos agradecer o Senhor esta obra maravilhosa que o Senhor realizou,
para que aqui estivéssemos caminhando de forma segura, obedientes à Tua palavra e certos de que ao praticar a Tua palavra, nós realmente seremos aos Seus olhos filhos amados e iremos usufruir dos benefícios da obediência à palavra do Senhor. Que essa palavra seja poderosa aos nossos corações. Que essa palavra produza muito fruto nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a conhecer e obedecer a palavra de Deus. Ajude os maridos, ajude os homens que estão aqui hoje a viverem essa palavra. Que ela possa realmente reverberar, que ela possa nos transformar, que ela possa fazer de nós homens, maridos, segundo o coração de Deus. Nossa oração, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos acompanhar então a leitura do texto que está em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 33. Eu vou ler e peço para vocês acompanharem com atenção. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós vamos trabalhar esse texto um pouco mais à frente, mas vamos fazer uma introdução para pensarmos sobre o que a sociedade ou o que alguns ícones na sociedade falam a respeito do casamento, para podermos entender como é importante nós sermos apologetas da família e do casamento através da palavra de Deus. Para muitos, casamento e amor são duas coisas que se excluem. A escritora americana Emma Goldman escreveu: o amor, sendo o sentimento mais profundo e poderoso da vida, sinalizador de alegria, esperança e êxtase, desafiador de todas as leis e a mais livre influência sobre a raça humana, não pode ser nivelado com a erva daninha gerada pelo Estado e pela Igreja, que é o casamento. Este pensamento de Emma Goldman retrata, de alguma forma, o que boa parte de nossa sociedade pensa a respeito do casamento. Ele é uma prisão, onde o amor, que é livre por natureza, não pode entrar. O casamento, ele é uma erva daninha, ou seja, algo nocivo que deve ser eliminado da sociedade. Mas a Bíblia aponta a possibilidade e a realidade de marido e mulher nutrirem o mais profundo amor até que a morte os separe. Ao instruir a igreja de Éfeso a respeito do casamento, dos papéis que devem ser assumidos pelas mulheres e pelos maridos, Paulo coloca como referência única a relação Cristo e igreja. E para o marido ele diz: amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Muito fácil o nosso papel, né, irmãos? Amar a esposa como Cristo amou a igreja.
será bastante coerente de nossa parte aprofundar nosso conhecimento de como se dá esta relação de amor entre Cristo e sua igreja. Em primeiro lugar, o amor de Cristo por sua igreja. Agora Paulo está olhando para o retrovisor. Ele já sabe como Cristo amou a igreja. Ele viu como Cristo amou a igreja. E agora, olhando para trás, ele vai trazer para os homens de Éfeso, daquela igreja, e para nós, como foi que Cristo amou a igreja. No passado, como Cristo amou a igreja? Cristo amou se entregando pela igreja. O amor que Cristo mostra pela igreja, que espera que os maridos mostrem por suas esposas, é um amor que se entrega. Qual era a nossa condição quando houve esta manifestação do amor de Cristo por nós? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos pecadores quando Cristo nos amou. Não havia em nós mérito algum, a fim de recebermos este amor. O amor de Cristo, então, não pede uma condição para que se manifeste. Ele é um amor incondicional. Então, o marido precisa perceber que o amor de Cristo pela igreja é como de uma ovelha muda que se entrega para o benefício da igreja, da sua noiva. E assim que ele se entrega, ele também se mostra incondicional. O marido precisa amar a esposa sem que ela demonstre ou lhe dê algum motivo, alguma razão, alguma qualificação para ser amada. E não que o marido espere da esposa sempre que ela seja a melhor, que tenha condições, que tenha qualidades, que seja uma mulher perfeita em tudo. Ela não pode ter nenhum defeito. Mas o que Jesus mostra para nós é que nós fomos amados quando nós éramos errantes, pecadores, falíveis. E esse amor de Cristo aconteceu, e esse amor de Cristo se perpetua. Nós não podemos amar a esposa só enquanto ela está acertando, só enquanto ela está fazendo coisas que nos agradam, mas perceber que ela é digna do nosso amor, ainda que ela tenha as suas condições que não são tão perfeitas assim. Esse é o amor de Cristo para com a igreja, é um amor que se entrega e é o amor também que é um amor incondicional. Podemos falar desse amor que se entrega no nosso dia a dia e veremos isso um pouco mais à frente. Mas também em Efésios 5 está escrito, assim mesmo se entregou por ela, ou seja, de forma voluntária. Cristo não foi coagido a amar, mas ele voluntariamente amou a sua noiva. E assim também nós, maridos, devemos de forma voluntária amar as nossas esposas. Não sermos coagidos, forçados a isso, mas devemos nutrir isso da nossa voluntariedade em amar as nossas esposas. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isto assustava bastante os hebreus, os judeus, no tempo de Jesus, porque nós sabemos bem que qualquer situação que a mulher provocasse o homem em algum erro, em alguma falha, o homem tinha o direito de estar diante da mulher e pedir o divórcio. Nós lembramos isso da vez passada. Bastava errar o tempero da comida, bastava deixar a lamparina acesa e não apagar. Isso dava ao homem o direito de pedir carta de divórcio, ou seja, o amor que não é incondicional. É o amor que pede mais e mais a perfeição da mulher e não aceita como ela é e com os possíveis erros que todos nós temos. Mas Cristo, ele se esvazia, ele abre mão do seu ser, da sua divindade, da sua glória e vem até nós, se tornando um de nós, para poder mostrar o quanto que ele nos ama, se identifica conosco e mostra realmente o amor através do seu esvaziamento.
por amor, Cristo se manifestou em um certo estado de humilhação, de esvaziamento. Viveu não como rei, mas como um servo. O amor que se humilha, se esvazia e que serve. O amor de Cristo pela igreja foi um amor servil. Os maridos precisam aprender também a servir as suas esposas, a fazer o melhor por elas, para que elas possam realmente viver uma vida segundo as Escrituras. Mas é muito duro a gente perceber a realidade que vivemos, não é? Por conta da nossa sociedade que é machista, por conta da tradição em que nós estamos, em que o homem deve ser servido pela mulher. Enfim, em Cristo a restauração do lar pode acontecer. E Cristo é para nós, meus irmãos e irmãs, o nosso modelo, o nosso paradigma de homem ideal. Portanto, nós maridos precisamos olhar como Cristo lidou com a igreja, lida com a igreja, e como Cristo lidou com as mulheres no seu tempo. Observe como ele tratou a mulher adúltera. Enquanto todos queriam destruir aquela mulher e matar e puni-la, Cristo ofereceu a ela acolhida, proteção e perdão. Veja como ele tratou a mulher que veio e derramou aquele vaso aos seus pés. Ele deu àquela mulher dignidade, reconheceu o valor dela e a adoração que ele lhe prestava. Observe como Cristo tratou aquela mulher que não era judia, mas era gentia e pediu ajuda pelo seu filho. E ela disse: olha, aqueles que não são de Israel comem até as migalhas do pão que caem da mesa. Cristo viu nela uma qualidade de humildade, uma mulher que reverenciava o Senhor e providenciou a ela aquilo que ela queria. Cristo tratou as mulheres com tremenda dignidade, e através do cristianismo é que as mulheres encontraram na sociedade o maior valor como nunca encontraram. E nós, como homens e maridos, precisamos lidar com as mulheres, nossas esposas e nossas irmãs, olhando o nosso modelo que é Cristo, o nosso paradigma que é Cristo, o nosso modelo que é Cristo, para podermos viver uma vida familiar, uma vida na nossa comunhão entre os irmãos, segundo Jesus nos revela que devemos ser. Portanto, podemos continuar a olhar aquilo que Paulo nos escreve, tendo em mente, Cristo é o nosso único modelo para os homens da igreja. Efésios 5, 26. Para que a santificasse, a palavra santificar significa separar, tornar exclusivo. Quando Cristo separa a igreja, ele faz da igreja algo exclusivo seu, para apresentar a Deus, algo que Deus trata com distinção quanto a tudo o mais. Então a palavra separar, que é a palavra santificar, que significa separar, quer dizer que quando eu me uno a uma mulher pelos laços do matrimônio, eu a escolhi para ser exclusivamente minha, e eu exclusivo dela. Por isso que o adultério, por isso que a bigamia, por isso que as relações extraconjugais não cabem dentro do aspecto cristão, dentro da vida de um casal, porque Cristo separou para ele a igreja como noiva, e só a igreja é a noiva de Cristo. Assim também, quando nós nos unimos a uma pessoa, só essa pessoa é a nossa esposa, só ele é o nosso esposo, só a ele dedicamos um valor, uma convivência, como nenhum outro pode ter diante de nós. Por isso a palavra santificar é exatamente isso, eu separei aquela pessoa para mim e me separo para ela. E é isso que Cristo fez com a igreja, é isso que nós fazemos quando nos casamos. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando um homem separa e escolhe uma mulher para ser sua esposa, ela se torna sua exclusiva, sua única, distinta, separada, sem igual. Amor de caráter exclusivo. Mais uma vez, reiteramos os problemas da sociedade odierna, quando vemos mulheres que vivem uma relação conjugal e, infelizmente, descobrem que não são exclusivas do seu marido, mas que estes têm outros casos, e elas se submetem a essa relação, se humilham dentro dessa relação,
E muitos homens acham que têm o direito de conviver assim com a sua esposa, mesmo sendo maridos que se dizem cristãos. Por isso, irmãos, é importante nós voltarmos à sola Escritura, voltarmos à palavra de Deus, reconhecermos Cristo como nosso modelo, para que a nossa família seja uma família que glorifica a Deus, e esta relação marido e mulher seja uma relação agradável para os dois e, acima de tudo, uma relação que agrada ao Senhor. Por isso, nós homens precisamos realmente ter essa verdade no nosso coração. O amor, a forma de sermos marido, ela reverbera, ela reflete a relação de Cristo com a noiva, Cristo é a igreja. Vejamos então, agora de uma forma prática, como é que nós podemos aqui começar a descobrir um pouco mais desse amor de Cristo pela igreja, agora no tempo presente. Primeiro ponto, nós vimos como Paulo, olhando para o retrovisor, viu o amor que Deus, através de Cristo, manifestou à igreja. Agora Paulo está falando para a igreja como que no tempo presente esse amor de Cristo pela noiva acontece. Iremos ver então Efésios 4, de 10 a 16. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como Jesus agora manifesta o seu amor à igreja. Cristo investe em sua igreja, a fim de que ela possa crescer mais e mais. E este conhecimento conduz a igreja a se parecer mais e mais com Ele mesmo. É um amor que possibilita a esposa, a noiva, a igreja a crescer espiritualmente. E é esse amor que nós, maridos, precisamos demonstrar para com as nossas esposas. E veja como nós, pastores, líderes, como nós, evangelistas, mestres, veja a nossa responsabilidade. Aquele que subiu é o mesmo que desceu, deu à igreja, pastores, mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento da igreja. O nosso papel é preparar a noiva para a volta de Jesus. A importância do nosso ministério é enorme. Nós precisamos muito nos humilhar, assim como João Batista, para que Cristo, através de nós, aperfeiçoe a sua noiva, dê crescimento à sua noiva, para que ela se desenvolva espiritualmente. Cristo faz isso através dos homens dons que Ele deu à igreja, seus líderes espirituais. Então, nós, à semelhança de Cristo, precisamos também contribuir para o crescimento espiritual da nossa esposa. Precisamos orar com ela. Precisamos estar juntos na leitura da palavra. Precisamos estar juntos quando buscamos mais da comunhão com o Senhor, do conhecimento do Senhor, e não dificultar que ela possa crescer. Ontem, à tarde, tivemos um momento muito especial, visitando um casal aqui da igreja, e era aniversário do marido. E foi um momento muito especial, quando a esposa apanhou a Bíblia e disse: eu vou ler um texto para o meu marido. Ela começou a ler ali em Provérbios 3,
começou a discorrer aquele texto, e o marido confirmando, e o marido se alegrando. A gente pôde ver realmente o marido incentivando a esposa, o seu desenvolvimento espiritual, o crescimento, e ela mostrando para ele o quanto ela o amava e o quanto ela via a imagem do marido no texto bíblico, agradecendo a Deus pelo esposo que o Senhor lhe havia dado. Foi uma tarde maravilhosa, uma família abençoada, porque ele não impede, pelo contrário, ele instiga, ele faz com que a esposa, incitada por ele mesmo, possa desenvolver-se espiritualmente. Eu até brinquei com ela, ela ficou assustada, eu falei, olha, quando os pastores entrarem de férias, nós vamos ceder o púlpito para você, tá bom? Ela ficou, que é isso, pastor? Uma brincadeira, né? Mas a alegria nossa de vermos um marido que investe no crescimento espiritual e que apoia o desenvolvimento espiritual da sua esposa. Então, Cristo fez assim, Cristo faz assim, e é assim que nós devemos fazer também. Mas, mulher, você não está indo muito à igreja? Você não está gastando muito tempo nas reuniões da igreja? Eu preciso mais de você em casa comigo. Por que você está faltando aqui em casa? Não condiz com o papel do marido que investe no crescimento da sua esposa. Mas também no futuro, Paulo fala do amor de Cristo pela igreja que vai reverberar para o futuro. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, Cristo, no futuro, efetuará a glorificação da sua igreja. Na glorificação não haverá dor, pranto, pecado. Estaremos em um estágio de vida completamente superior a este. Amor que olha para o futuro e age de forma contínua, buscando sempre o melhor é a aprovação de Deus. Enquanto Cristo investe na sua esposa, a noiva, a igreja, ele prepara essa igreja para num futuro glorioso se encontrarem e lá acontecer que Deus esteja satisfeito com aquilo que Cristo fez com a sua noiva, com a sua esposa, que é a glorificação da sua igreja. Então precisamos também trabalhar de tal maneira que no futuro, quando nós, homens, chegarmos diante de Deus, nós, maridos, diante do Senhor, Ele pode olhar para nós e dizer, parabéns, você cuidou muito bem daquela menina que eu te entreguei no altar e abençoei o seu relacionamento. Parabéns, marido, por aquilo que você fez pela sua esposa. Parabéns, porque agora ela está aqui glorificada, porque você trabalhou, investiu na vida dela para que ela pudesse chegar até aqui e continuasse firme na caminhada da fé. Também, irmãos, precisamos hoje, como Cristo, olhar para o futuro. Um dia estaremos diante de Deus, com a responsabilidade de responder a Deus o nosso papel de maridos, e lá que haja glorificação, que haja exaltação e que haja louvor para Deus, porque através de nós, Ele cumpriu em nós, nos deu força, capacidade para sermos maridos que apresentam a sua esposa para a glória do Senhor. Ok, vimos então o amor de Deus, o amor de Cristo, e agora vamos trazer isso para a prática do nosso dia a dia. Como Jesus tratou e trata a noiva e como nós devemos tratar. Ponto número 2. Iremos apresentar 3 sugestões de como os maridos podem viver e expressar este amor na prática. Primeiro, morrendo para si. O amor requerido torna-se impossível sem que morramos para o nosso ego. Ego aqui, não trazendo a ideia do ego da psicologia, do ego, do id, do superego, mas falando da centralidade do ser, da pessoa. Isso significa renunciar os nossos direitos e procurar prioritariamente o bem da esposa. Este morrer para si deve ser voluntário. Então devemos
deixar que a centralidade do ser seja ocupado por outra pessoa. Então, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Cristo em mim, na relação minha com a minha esposa. Não é mais o que eu quero, mas é o que o Cristo quer para a minha esposa, que acontece na minha relação com ela. De forma simples, de forma prática, até de forma um pouco jocosa, podemos lembrar, quando nós saímos de casa com a esposa, e ela fala assim, bem, vamos comigo à loja, porque eu preciso comprar um vestido. Né? De forma jocosa, simples, o que é que você espera que aconteça quando você sai com a sua esposa para comprar um vestido? Você sabe que ela antes vai passar para olhar os sapatos, ela depois vai passar para olhar os produtos de beleza, depois ela vai passar e vai olhar outras coisas, até chegar no vestido. E quando ela chegar na loja do vestido, você corre rápido na loja e procura se tem um banquinho, porque você vai precisar sentar, você vai esperar algum tempo, pouco tempo, né? Normalmente é pouco tempo que a gente espera. A gente fica ali e ela vem no provador e olha, está bom, ficou bonito e tal. Você, puxa, ficou lindo, ótimo. Mas está muito clarinho, eu quero um mais escuro. Pede a menina para trazer os escuros para mim, um tom escuro para mim, e você vai lá com todo amor, com toda a paciência, sempre com um sorriso no rosto, ok? Sempre com um sorriso no rosto. E você vai fazendo tudo isso, você vai abrindo mão, né? Você vai negando-se a si mesmo e fazendo com que ela fique feliz, com que ela se alegre, não é? Então nós precisamos lembrar de abrir mão de nós mesmos para estar com ela. Você sabe que tem os momentos também da esposa, quando você parece que está passando por um Vesúvio, né? Um vulcão em erupção, né? Aqueles momentos em que ela está em erupção. Ela fala mais alto, ela fica irritada com qualquer coisa. Você precisa entender esses momentos que fazem parte da constituição da mulher e abrir mão de certas coisas que você acha que deveria falar, retribuir ou até agir. Você vai abrindo mão. Como é que Cristo trataria com essa mulher agora? Como é que Cristo daria a ela dignidade, amor, acolhida agora? E você vai abrindo mão de você mesmo, deixando que Cristo seja o centro em você e tratando com a sua esposa. Isso é maravilhoso. Então, na prática, nós precisamos morrer para nós mesmos, para muitas questões, para que realmente Cristo em nós demonstre esse amor para com a esposa. Não é? Muitas vezes nós dizemos, não, mas eu tenho essa tradição, meu pai lidava assim com a minha mãe, é assim que eu vou lidar. Não, mas a sociedade, se eu lidar assim com a minha esposa, diante dos meus amigos, a sociedade vai dizer que eu sou um fraco, que eu sou um frouxo, mas existem os meus direitos, eu tenho que agir assim. Olha, esquece tudo isso. O que nós temos como modelo e paradigma é Cristo. E nós precisamos tratar a nossa esposa como Cristo trata a noiva. Não que devamos caminhar para o sentido de defraudar, de estar contrário à palavra de Deus, mas viver essa negação de nós mesmos segundo a palavra de Deus, para que a esposa seja realmente amada na prática, como Cristo amou a igreja, morrendo, entregando-se, para que a igreja pudesse ser uma igreja abençoada. O segundo ponto diz respeito sendo instrumento de Deus na santificação da sua esposa. Veja que papel importante do marido. Como cabeça do lar, o marido tem o compromisso de ajudar, investir, trabalhar para o crescimento espiritual de sua esposa. Em tudo se esforçando para que junto com ela o pecado seja vencido e a esposa possa ter o apoio de seu marido como o vaso mais frágil. Em decorrência dos desafios e aflições dessa vida, ela precisa de proteção, apoio e amor. A oração em conjunto, bem como o estudo da palavra, as participações das reuniões da igreja, etc., devem ser praticados constantemente. Então, quando Cristo santificou a sua noiva, ele a separou para si de forma exclusiva, mas também trabalhou num processo de santificação e continua trabalhando para que a noiva, a igreja, continue sendo santa.
E a gente percebe que até nas Escrituras, muitos casais falharam nessa parte. Imaginemos que, quando Deus deu a ordem ao homem no jardim, para que não comesse daquele fruto, e Eva, depois de ter comido, procurasse como procurou Adão, e Adão dissesse para a mulher: mulher, você errou. Deus disse para não comer desse fruto, mas você comeu desse fruto. Você não está se santificando, não está se separando do pecado e obedecendo a Deus. Olha o caso de Atos dos Apóstolos 5. Todos estavam vendendo parte dos seus bens e colocando aos pés dos apóstolos, mas de forma sincera, verdadeira. Mas Ananias e Safira, um casal que em conluio, em combinação, venderam, mas apresentaram algo errôneo, apresentaram um valor errôneo, colocaram algo errado diante dos apóstolos. Todos dois pagaram pelo seu erro. Meus irmãos, nesse momento o marido precisa ser como Jesus, amável, gentil, tratar bem a esposa, mas poder dizer à esposa: querida, está errado, não vamos fazer isso, você está errada, não faça isso, isso é pecado, Deus não se agrada. O marido trabalha para a santificação da sua esposa. E muitas vezes há algum erro que caminha junto com essa mulher, como todos nós temos os nossos erros, mas às vezes a mulher pode ter o dom de línguas, né? O dom de língua comprida. E aí o marido precisa ajudar essa mulher, né? Filha, está demais. Você leva e traz essa falação, isso é erro, isso é um pecado. E qualquer outro. Faz parte do marido santificar a sua esposa, ajudá-la nesse processo. Uma vez santificada, separada, ele também trabalha no processo de santificação. Faça isso com amor, faça isso com carinho, faça isso diante do Senhor. É um papel do marido, e a esposa precisa entender que o marido tem diante de Deus essa responsabilidade. Não faça isso com ira, não faça isso para destruir a sua esposa, mas faça isso para edificar a sua esposa na presença do Senhor. Ponto 3, o marido deve demonstrar amor por sua esposa, alegrando-se nela. Provérbios 5:18, né? Alegrar-se com a esposa é visto como uma das bênçãos de Deus ao homem que o teme. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Cristo se alegra com a sua igreja neste mundo, e esta alegria é incondicional. Não depende dos méritos da igreja, mas sim do que a igreja representa para ele, que é ser o seu povo eleito, a sua esposa amada. O marido deve se alegrar na esposa que ele escolheu. Então, o mandato do Senhor para nós maridos é nos alegrarmos na nossa esposa e nos alegrarmos com a nossa esposa. Há maridos que só sabem reclamar da esposa, né? Só sabem ver defeitos na esposa. Há maridos que não conseguem viver um minuto de alegria com a esposa, por ela ser somente a sua esposa, sem cobrar uma qualidade a mais, sem cobrar uma perfeição, mas só entender que Deus a deu para ele como um presente da parte do Senhor, se alegrar nela e se alegrar com ela. Aí nós voltamos às questões da nossa cotidianidade, do nosso dia a dia, lembrando de coisas que nós já falamos e já repetimos, como no dia do aniversário do casamento, repetimos aqui. E o marido lembrou do dia do aniversário de casamento e disse: mulher, hoje vai ser uma noite especial, aniversário de casamento. E a mulher sonhou, com o quê? Começou a sonhar com o quê? Um jantar à luz de velas, um momento romântico, rosas na mesa, não é? E o marido sai, chega em casa à tarde, olha, vamos comemorar agora o nosso dia de lembrando
o nosso dia de casamento, aniversário de casamento. Vamos comemorar agora, mulher. Que coisa maravilhosa. Ele vai preparar tudo, já vou me arrumar. E diz, olha, trouxe aqui o ingresso. Vamos ver o jogo do Tupi. Gente, não tem condição, né? Então, nós precisamos realmente viver momentos maravilhosos com a esposa. É importante que você pergunte para a sua esposa como ela está. Tenha coragem de perguntar para ela, você está feliz? Tenha coragem de perguntar para a sua esposa, há algo em mim que eu preciso melhorar para que você se sinta melhor comigo? Tenha coragem de perguntar para ela, o que eu posso fazer para você ser mais feliz ao meu lado? Tenha coragem. Saia com ela, passeie, tenha um tempo de qualidade, dedique um tempo só para ela, seja feliz com ela. A Bíblia nos diz que isso é o mandato do Senhor para conosco, ok? Ponto número 3. Como o amor de Cristo pela igreja deve influenciar aos maridos. Ao amor prático, vivido dia a dia, em ações e não somente por palavras. Somente os maridos que se tornaram novas criaturas em Cristo, ou seja, nasceram de novo, podem demonstrar esse tipo de amor. Por quê? 1 Coríntios 13, 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O amor é um dom do Espírito Santo. Mas o fruto do amor é amor, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a pessoa que é templo do Espírito Santo, que nasceu de novo, pode reproduzir esse amor de Deus na vida do outro. Por isso nós afirmamos que somente aquele que nasceu de novo pode ter a experiência desse amor descrito nas Escrituras. É o amor de Deus, é o amor de Cristo na vida do marido transformado para então vivenciá-lo na vida da sua mulher. O que nós precisamos a cada dia mais é fazer esta oração. Deus, me dê o seu amor para que com ele eu possa amar a minha esposa. Que eu não ame a minha esposa só com o meu amor, mas que o amor do Senhor me faça amar a minha esposa. E cada dia mais nós podemos experimentar isso de forma prática, não apenas de forma verbalizada. Porque às vezes nós falamos que amamos, mas na prática a pessoa sabe que aquilo não é verdade. Aí vamos lembrar daquela história que eu já contei aqui, não é? Do casal de ratinhos namorando. Lembram? Não lembram. Então havia um casal de ratinhos namorando. E era noite de lua cheia, um céu maravilhoso. Agora vocês vão lembrar. E o ratinho olhou para a lua e disse: oh, minha ratinha linda, querida, que lua maravilhosa. Se a lua fosse minha, eu te dava. E a ratinha fez o quê? Ah, como ele me ama. O ratinho continuou: vejam as estrelas, o céu está estrelado. Se eu fosse dono de apenas uma, eu te dava. E a ratinha: ah, como ele me ama. De repente o ratinho foi no bolso, tirou um pedaço de chocolate, começou a comer. E a ratinha: me dá um pedaço. Ele disse: esse não, esse é meu. Te dou não. Ou seja, a fala não condiz com a prática. Nós falamos para a esposa, amamos, falamos que amamos, mas ela sabe que a vivência demonstra que isso é uma falácia, uma utopia, uma mentira. Mas nós, como Cristo, nós devemos amar na prática, para que a mulher se sinta valorizada e segura. Ela sabe quando ela é amada de verdade. O amor é fruto do Espírito Santo. Número 3, a maioria dos problemas do lar
vem da falha do marido em concretizar o amor pela esposa. Ou o amor dele não foi um amor que se entrega, ou não é um amor incondicional, ou não era um amor voluntário, ou não é um amor que se humilha, que se esvazia e que serve. Amor que torna aquela exclusiva, amor que se entrega. Amor que possibilita a esposa crescer espiritualmente. Amor que olha para o futuro e age continuamente. Não foi um amor que se alegrou na esposa. Às vezes está faltando um desses aspectos, ou a maioria deles, na situação relacional do marido com a esposa. E aí, realmente, esse casal está precisando da ajuda, e de muita ajuda, para que possam ser família e ser relacionamento conjugal segundo a vontade de Deus. Irmãos, agora de forma particular, eu quero assustar os homens mais uma vez. Gabinete pastoral. E não só gabinete pastoral, mas também clínica psicanalítica. Quando da atuação dos dois, particularmente eu, quando trabalho com a situação de casais e de mulheres que nos procuram na sua maioria, nós percebemos, homens, não tenham medo de ouvir o que eu vou falar aqui, não sintam-se constrangidos, mas 70%, digo eu, dos problemas conjugais recaem sobre nós, homens, porque nós não estamos dispostos a aprender, não estamos dispostos a reconhecer que precisamos cada dia mudar para parecermos mais com Cristo que amou a noiva. As mulheres pedem ajuda, as mulheres sabem quando as coisas não estão indo bem, as mulheres querem mudar, mas nós nos colocamos num pedestal de que nós sozinhos vamos resolver, ou nós sozinhos estamos certos. E nunca estamos dispostos a crescer como Cristo, parecer com Cristo e sermos maridos à semelhança de Cristo. Por isso, eu, na minha experiência pastoral e na clínica, eu digo aos irmãos, 70% dos problemas recaem sobre os maridos. Vamos abrir os nossos olhos. Se Cristo, através de Paulo, nos diz que o nosso papel é amar a esposa, como Cristo amou a igreja, é o que elas necessitam para uma relação feliz. É o que a mulher precisa do seu marido, é o amor. E esse amor, segundo Cristo, difícil, muito difícil. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, dificílimo. Mas esse é o caminho que devemos percorrer. Devemos nos humilhar e entender que esse é realmente o trajeto que precisamos fazer para a glória de Deus. Os maridos devem aceitar que o amor deve ser aprendido, aprender com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Precisamos aprender com Ele a amar as nossas esposas. Concluindo, irmãos, o amor de Cristo por sua igreja é a maior expressão de amor que o mundo conhece. Cristo, através das Sagradas Escrituras, nos convida a vivermos uma vida plena do Espírito Santo, a fim de perseguirmos e vivenciar este amor. Que Deus nos ajude. Que Deus me ajude e ajude a nós a experimentarmos essa convivência com as nossas esposas, nossas mulheres, assim como Cristo mostrou e trouxe para a sua igreja essa alegria. Quando Lucas escreve a respeito daqueles que seguiam a Cristo, ele diz que as mulheres, muitas mulheres, serviam a Cristo com tudo que tinham, com seus bens. E porque essas mulheres eram tão dedicadas, tão submissas, tão companheiras de Cristo? Porque receberam de Cristo o amor. Porque nós, igreja, porque nós nos submetemos, porque nós nos alegramos no Senhor, porque nós queremos seguir o Senhor para sempre, eternamente, porque nós reconhecemos que fomos amados e somos amados e seremos amados sempre pelo Senhor. E é exatamente isso que as esposas esperam de nós. Devemos amar as esposas como Cristo amou a igreja.
Vamos orar? Vamos escovar nossas frontes? Vamos conversar com Deus? Enquanto isso, eu quero convidar já o Ministério de Louvor, o Abraão, a estarem se aproximando. Você pode agora orar por você, marido. Você pode ter esse tempo de oração por você, jovem, moço, que pleiteia no futuro um casamento. Você pode começar a orar e pedir a Deus que te dê a mesma condição de Cristo, que amou a igreja, que te prepare agora. Você pode orar, esposa, pelo seu marido, colocá-lo diante do Senhor. Você pode orar, moça, pelo seu futuro marido, para que ele seja um homem de Deus, separado por Deus, temente a Deus, desejoso de seguir os passos de Jesus. Você pode orar agora pelas famílias da igreja. Quem sabe você vai orar pelo seu filho, pela sua filha, pedindo a Deus que Ele lhe dê um casamento abençoado. Homens e mulheres separados por Deus para essa família amada que você tem. Ore pelas famílias da igreja. Vamos ter esse tempo, irmãos, um período breve de oração.